Hoje aqui com os convidados para falar sobre cozinhas corporativas e as empresas de inovação. Dentre os nossos convidados nós estamos com a Sheila, representando o Airbnb, o Lula, do escritório Super Limão Arquitetos, e a Mila, do MM18, responsável pelo projeto do Airbnb. A gente vai começar conversando um pouco sobre as experiências pessoais de cada um na cozinha. A ideia é que a gente conte o que cada um entende por cozinha e como tem uma vivência familiar dela. Queria saber um pouquinho de vocês. Primeiramente, boa tarde, Sheila, Lula e Mila. Contar pra gente um pouco da sua experiência, o que você entende de cozinha, você cozinha, não cozinha, gosta de uma cozinha aberta, fechada. Conta um pouquinho da sua experiência pessoal para depois a gente falar sobre a experiência do Airbnb. Legal. Boa tarde, obrigada pelo convite de estar aqui hoje. A gente está muito feliz de falar um pouquinho sobre o ambiente do Airbnb. E, pessoalmente, eu sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar e gosto de ter ambientes mais abertos e gosto de buscar lugares em que eu tenha condições de viajar e poder cozinhar também para namorado e família. Então, para mim, pessoalmente, é muito importante ter esse espaço. Não só para cozinhar, mas de convivência, para ter a experiência da comida, de cozinhar e tomar um vinho, tomar uma cerveja junto com amigos e família. Para mim é bastante importante e também para o Airbnb. Lula, conta pra gente um pouco da sua experiência pessoal a respeito de cozinha. Cresceu no meio da cozinha, não cozinha, tem cozinha em casa, sua mulher cozinha, não cozinha, como é que é? Olha, cozinho. Me confesso que minha especialidade está mais nos grelhados, churrascos e afins, mas sim, vivo na cozinha. Meu apartamento, a sala e a cozinha não tem muita divisão entre uma coisa e outra. Aquela brincadeira, a festa sempre acaba na cozinha, então a gente falou, vamos fazer uma senhora cozinha que dá para dar festa lá dentro. E eu acho que a cozinha, ela vem de uma história até antes, um negócio meio primitivo do fogo, né? Você reúne em volta do fogo, o fogo é funcional, você compartilha o alimento e isso acabou virando essa origem. De um tempo para cá a cozinha começou a ficar escondida, o pessoal gostava de tocar um sino, mágica, chega a comida, ainda existe isso, mas eu vejo cada vez mais voltar ao que era a origem. Você pegar a casa do colono, o fogão a lenha está no meio da sala. Ele não só faz comida, como ele aquece a casa, ele é onde você bate papo. Acho que cozinha é um dos cômodos mais importantes da casa e cada vez mais ela ocupa uma porção até maior do que um cômodo. Às vezes é dentro, é fora, cozinha gourmet, varanda, tem mil funções, né? Eu confesso que eu prefiro que cozinhem para mim, então eu gosto de montar a cozinha super bonita, deixar ela lá toda linda e fazer mais refeições comunitárias assim com amigos ou com namorado. E eu tenho uma filha pequenininha, então eu me vi obrigada a fazer essa parte de fornecer a comida da casa e voltar a cozinhar. Então, eu acho a cozinha super prazerosa, mas para mim ela tem um sentido mais de ser o lugar de festa da casa do que assim muito do dia a dia. E eu acho que a cozinha cada vez é mais presente em projetos, como a gente vai falar agora, porque ela é o que traz a relação mais íntima com a casa. Então, nos ambientes corporativos, eu acho que as pessoas buscam ter essa relação mais afetiva que a cozinha traz. Então, acho que ela representa essa parte da alegria e da confraternização. Então, eu acho que a cozinha representa isso. Legal. Vamos entrar agora no tema, né, desse talk, que é falar sobre a mudança e a transformação das cozinhas corporativas e dos projetos em geral dentro do espaço, do ambiente onde a gente está trabalhando, onde a gente está passando a maior parte do nosso dia.
Eu queria que a Sheila começasse contando da experiência dela. A Sheila, ela ficou na frente, né, do projeto, acompanhando o projeto do MM18 sobre o Airbnb. E eu queria que você me contasse de onde veio essa demanda, como é que foi a necessidade, o que eles pediram, qual foi o briefing que mandaram para que fosse produzido esse projeto, que foi até diferente, né, do que vinham em projetos como o do Google, que o Lula vai falar, que o Super Limão desenvolveu, e de outros projetos como o do Facebook e tal. O Airbnb, ele teve uma pegada diferente, né, e que foi super legal, desenvolvido pelo MM18. Eu queria que vocês contassem um pouquinho. A ideia do Airbnb era... A gente estava num escritório que era uma residência em Pinheiros, e a casa ficou pequena para o nosso time. Apesar de pequena, era um lugar que era super aconchegante, a gente tinha áreas diferentes e a gente tinha uma cozinha que era um conceito de uma cozinha de residência fechada. E a ideia do Airbnb era que que eles pudessem representar a grandiosidade, né, regionalizando do Airbnb, do escritório em São Francisco, que é gigante e tem uma estrutura incrível, que a gente pudesse ter um pouquinho daquilo aqui no Brasil. Então, assim, a gente entendeu que a gente tinha que trazer um pouquinho daquilo para cá. No começo do projeto, a gente escolheu uma empresa de arquitetura, foi escolhida por pessoal de design do Airbnb lá de fora, mas a gente se preocupou muito em que essa empresa tivesse uma visão e pudesse trazer elementos brasileiros, né, regionais, e que essa empresa também tivesse alguma referência de outras cozinhas também, né, que o nosso foco também era muito a cozinha. Então, o Airbnb quis trazer esse ambiente como um ambiente principal. A cozinha do Airbnb, ela não serve só para as refeições, mas ela também serve como ambiente para a gente ter eventos. A gente tem telões que descem na cozinha com projetores enormes. E a ideia do Airbnb é ter esse momento, esse ponto em que as pessoas possam parar para conversar sobre outras coisas, para convidar pessoas para irem até o escritório e tomar um café, fazer uma tapioca. Então, a gente tem um time de pessoas que gosta de cozinhar também. Então, todo dia que você for na parte da manhã, no Airbnb, você vai ver alguém fazendo um ovo mexido, uma tapioca, fazendo um sanduíche grelhado. Então, é o momento em que a gente se encontra de manhã e a gente se encontra durante o dia. O que a gente entendeu depois de 1 ano e meio que a gente mudou para esse escritório é que as pessoas começaram a não só utilizar o espaço que elas escolheram para sentar, mas que durante o dia o pessoal começa a migrar para esse ambiente, passar o final da tarde, chegando até o final da noite, se reunindo novamente para tomar um lanche, conversar e até se reunir para falar sobre projetos, enfim, da própria empresa também. Então, é um dos ambientes que eu posso dizer que a gente mais utiliza hoje, e a gente está super feliz por ter esse espaço lá no Airbnb. A gente trouxe um pouquinho do que é a estrutura de São Francisco para cá. Em São Francisco, eles têm cozinhas pequenas em diferentes ambientes, porque a história é muito grande, e eles têm uma cozinha super equipada, mas que não é essa cozinha que você tem acesso a ir lá e fazer as suas próprias refeições. Isso foi uma demanda daqui do Brasil que a gente pediu para ter esse espaço. Que legal. E ele é super utilizado hoje, a gente está muito feliz. Então foi uma demanda, na verdade foi uma adaptação, deram uma brasileirada no sistema do Vale do Silício. Exato. Então nos escritórios menores, eles também têm uma cozinha funcional como a gente tem, porque a gente não tem um restaurante como nas estruturas maiores a gente tem. Então, assim, se vocês querem ter o espaço, então a gente vai deixar, vai fazer com que vocês tenham essa estrutura para vocês mesmos cozinharem e fazer os pratos originais, brasileiros, enfim. A gente tem sempre, ou nós mesmos cozinhando, a gente traz pessoas para cozinhar para a gente, chefes de cozinha, em eventos. Então, esse é um ambiente super funcional e super utilizado e super importante para a gente. É o coraçãozinho ali do Airbnb hoje. Nossa, que legal. Mila, conta pra gente como que foi esse desafio de fazer esse projeto, né? É um case, né? A gente sabe, né? Quem não pesquisou ainda sobre esse projeto, por favor,
tem algumas imagens bem legais sobre eles. E conta um pouco como é que foi, desde da fase de embrionária, de montar esse conceito e o desenvolvimento dele, a partir de que referências e como isso se deu. A gente faz escritório há uns 20 anos já. Então, o Airbnb foi assim abriu a nossa cabeça realmente, porque a gente tinha ideia do que era um escritório flexível, só que o Airbnb ele é ultra flexível. Então, assim, eles fazem reuniões no café da manhã, fazem reuniões no happy hour, fazem reuniões jantando, fazem reuniões no sofá. Assim, qualquer maneira de trabalhar é um propósito para se reunir e falar sobre o assunto. Então, foi muito gratificante, porque a gente pôde trazer um pouco do ambiente da casa para dentro do trabalho, que era uma coisa que sempre nos incomodou, essa coisa de você ter que trabalhar num lugar formal, que é muito diferente do ambiente em que você vive. Então, assim, o fato de você poder sentar num sofá e fazer uma reunião, ou você sentar na cozinha, foram... assim, um fim de limite entre a residência e o escritório. Eu acho que isso faz com que os funcionários fiquem muito mais satisfeitos e confortáveis. Então, assim, enquanto a gente fazia a reunião no Airbnb, tinha gente de férias lá. Eu falei, gente, você está de férias, o que você está fazendo aqui, sabe? Vira meio que uma comunidade mesmo. E a alimentação tem um ponto muito importante, porque como eles estão em 190 países... É uma troca de cultura mesmo. Então, assim, uma pessoa que está do México e vem visitar o Brasil, ela vai aprender um pouco do Brasil através da comida. Então, é um canal de comunicação, a cozinha, muito forte. E eu acho que também o fato do escritório virar mais flexível tem um pouco a dizer também da filosofia que a gente passou a viver hoje, que é deixar a era do fast food, da era de ser tudo rápido e voltar a fazer comida. E ter uma preocupação de que as pessoas estão comendo algo saudável. Então, assim, você vai lá e tem amêndoa, tem castanha, tem tapioca. Isso é uma preocupação, assim, da mais genuína com a pessoa que está trabalhando lá. Então, assim, não é aquela coisa, come o que for, dá um ticket de refeição, se vira. Não, assim, como essa pessoa está vivendo, o que ela está comendo, qual é a postura dela durante a refeição, como é que são as relações. Então, eu acho que esse jeito de trabalhar diz muito da filosofia da empresa. É que eu virei fã, desculpa. Mas foi assim, muito gostoso de poder ver que tem pessoas preocupadas com isso. Então, acaba que vira uma comunidade mesmo. Eu acho que o Airbnb virou tudo isso porque realmente ele tem um trabalho de raiz muito forte. Então, pra gente... essa demanda da cozinha, que foi uma demanda brasileirada, eu adorei saber isso, porque a ideia nossa justamente é buscar essa identidade, né, brasileira dentro, né, do ambiente de cozinhas e tudo. É muito legal saber que uma empresa se preocupou com a regionalização, né, daquilo. Né? A gente está num país onde as pessoas têm uma cultura diferente e enxergam a cozinha de uma forma diferente. Né? E como foi isso para fazer essa transposição? Então, o fato de você usar a cozinha para diversas atividades, eu acho que isso ajuda a formar essa relação que não é exatamente de você ter que fazer comidas pesadas ou fazer uma feijoada, não é nada disso. É você buscar um cardápio que sirva a cozinha brasileira, mas que também seja possível dentro desse espaço, porque, na verdade, é um espaço multifuncional que a gente fez. Uhum. É uma cozinha aberta, que tem mesas que são removíveis e tem, como a Sheila falou, um espaço de projeção que acaba virando um cinema. Então, assim, eles podem fazer conferências e depois disso servir um jantar, ou eles podem fazer um happy hour e servir petiscos brasileiros. Uma demanda do mercado também de ter esses ambientes que sejam multifuncionais, que seja uma cozinha, mas que seja um ambiente de apresentação, de palestra, de alguma coisa, de um talk, de passar alguma mensagem que a empresa queira passar, também acaba tendo. É o que a gente viu, assim, todo mundo quer fazer uma reunião e comer uma coisinha. Sim. Então, a cozinha está lá, sabe? Você não precisa sair para ir para um lugar ou pedir uma comida, ela está presente. Então, você, na verdade, unir os espaços, acho que é uma tendência muito grande, porque a logística é mais fácil. E funciona, né? E funciona.
Lula, conta pra gente da sua experiência. O Super Limão foi o escritório que foi designado para fazer o Google Universidade, né? E um projeto super inovador também, que teve também um desafio enorme e acredito que também um prazer muito grande de estar sendo desenvolvido. Conta pra gente a sua experiência nessa área. Eu acho que em certos pontos é bem parecido. Eu acho que é bem parecido com o que você passou, né? O Google veio com essa proposta de inovação, que foi muito bacana, que assim, o Google Campus foi o segundo do mundo. Na verdade foi o terceiro, mas o Israel não entra no modelo, está atualizando o Tel Aviv. Então nem eles sabiam direito o que ia rolar. Mas foi pedido que a gente valorizasse o país, o local, São Paulo, trouxesse essa pegada. E aí levaram a gente para Londres, para conhecer o primeiro Google Campus funcional. Com isso a gente visitou vários coworkings e para entender mesmo o problema e aplicar aqui. Aí a primeira coisa que chocou a gente foi assim, o que a gente chama de coworking na verdade não é bem o coworking. A gente está fazendo aluguel de mesa, está fazendo uma série de coisas, mas eu acho que o ponto principal do coworking é o ponto de contato. É a hora que você coloca o programador que está no terceiro andar falando com o diretor que está no quinto, e esses caras nunca iam se encontrar. Então a força do coworking está nessas áreas comuns. Eu diria que num escritório, talvez as duas maiores áreas comuns seja a copa e o banheiro. Mas vai ser muito mais sem graça fazer um banheiro coletivo ali, sei lá, Deca, Kimberly Clark, talvez, quem quiser fazer projeto. Né? Pode fazer. A gente tem feito coisa com a Toto. Eles têm que se encontrar de Sabe alguma a Toto, forma, aquela né? japonesa, eles adoram. Mas assim, digamos que tem muito mais pano para manga para fazer uma copa, uma microkit do que um banheiro. Mas o ponto é esse, acho que a Copa, mais do que tudo, é um espaço multifuncional. Ela é o ponto de apoio para você tomar um café, mas é o lugar para você atender um fornecedor se você não teve espaço na reunião. Uma coisa que usam pra caramba, hoje em dia eu acho que a necessidade de reunião é cada vez maior e nunca tem reunião suficiente. E às vezes a reunião estoura o tempo. E a gente tem o péssimo hábito de desencanar quem está esperando e ficar tocando a reunião. Putz, lá é super regrado, acabou a reunião, sai da sala. Não tem, você pode ser o presidente do Google, se o tempo acabou, tiram da sala. E aí, para onde é que você vai? Putz, o pessoal corre para a Copa. É na Copa que termina a reunião. Então, assim, ela deve se resolver as coisas mais facilmente, sim, né? Sim. Com certeza. Você tem um grupo de trabalho e você quer falar alto. Você não vai falar alto no meio do ambiente. Cada vez o metro quadrado é mais apertado e tal. Você chama ali o amiguinho e vai conversar na Copa. Isso é muito bacana, mas também você tem que tomar alguns cuidados. Eu lembro que uma das primeiras coisas que falaram para a gente em Londres, falou assim, quando o cara entra no Google, ele corre para sentar do lado da Copa. Quando o cara já está aqui há uns anos, ele foge da Copa. Porque a Copa é tão legal e tão atrativa, fica todo mundo conversando, o cara não trabalha. Você está ali trabalhando, alguém passa a tirar um tapa na cabeça, vamos tomar um café. Então, assim, é muito legal, mas é legal demais. Talvez tenha que ser pensado. E eu acho que um ponto que é importante nessa tropicalização é que, principalmente americano, eles já têm o costume da Copa aberta. A gente não tem. Então, assim, o que a gente já pegou de reclamação, falou, olha, beleza, pode trazer comida, mas e o bacalhau do final de semana? Porque realmente, o cara traz o bacalhau e ele zoa o escritório. Tem coisas que... então, ninguém merece cheiro, né? Então, assim, cabe também a arquitetura tentar resolver uma questão que às vezes o cara não se toca, porque na casa dele ele esquenta o feijão. Pô, botaram uma cozinha aqui, vou esquentar o feijão. Pô, mas... O que é mais certo? É tirar o feijão do cara ou é resolver o problema para que ele possa trazer? Então, assim, tem questões ainda que tem que ser resolvidas. Mas eu acho que o fato legal é isso. A cozinha está voltando a ter aquela força que ela tinha na casa dentro dos escritórios. E com isso virando um espaço super flexível. Legal. Sheila, você que estava em frente a esse projeto, eu imagino que você tenha vindo você contou da casa que vocês estavam, também de outras empresas. Como é que você entendeu essa mudança, né, do comportamento das pessoas e também das pessoas que você se relaciona no ambiente de trabalho, né? Como essas pessoas que vieram a trabalhar nesse outro ambiente projetado, com um detalhe, né, de design e de projeto super apurado, né, e desenvolvido com tanto carinho para que todos utilizassem, são pequenas, conta pra gente, são pequenas, depois eu quero que a Mila conte, são algumas
pequenos ambientes com quase que umas pequenas casinhas, né, como se reproduzissem os ambientes meio que Airbnb, né? E como que é a visão do funcionário, quer dizer, da pessoa que trabalha lá dentro, vir trabalhar numa empresa que tem isso daí? Porque isso também foi uma revolução no trabalho, né? As pessoas buscam cada vez mais essas áreas de descompressão e de interação entre elas. O que o Lula falou, que é uma coisa, de repente, que pode ter um lado bom e um lado ruim. Às vezes vai muito também de cada perfil, de cada um, né? Mas eu imagino que também tenha vindo uma frente, né, de uma tendência do mercado de estar procurando cada vez mais essas áreas para deixar com que aquilo fique menos formal e num ambiente, por exemplo, como um escritório de direito, né, de advocacia, que as coisas são muito mais certinhas, de repente cata o cara, leva ele lá para a cozinha, de repente você vai tirar dele aquilo que você não tiraria, né, numa mesa de reunião, né? Conta um pouco da experiência, do que as pessoas de dentro das empresas pensaram quando entraram num projeto inovador e tão em um case como esse. Eu acho que eu posso falar por mim mesma, primeiro como funcionária. Eu venho de empresas de farma que são super quadradas, engessadas, que você tem que pedir, pelo amor de Deus, para colocar uma máquina de café, ou às vezes você mesmo comprar um micro-ondas para esquentar uma comida ou qualquer coisa que você traga de casa. Eu tive que virar uma chavinha e eu posso dizer que uma das coisas que mais me atraiu quando eu fui fazer uma entrevista no Airbnb, ainda na casinha, é quando eles me mostraram a cozinha. E o cuidado do que a empresa quer te oferecer. Eu quero cuidar, estou te oferecendo isso daqui. E eu lembro que eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, a cozinha, eles têm um café da manhã colocado lá, parece uma cozinha de hotel. E aquilo é uma coisa que me conquistou muito, que às vezes é tão pequeno e você não sentia falta porque você não tinha isso antes. E eu acho que é algo que conquista as pessoas. Eu posso dizer que quando pessoas vão até o Airbnb fazer entrevistas e que o primeiro contato que eles têm entrando no escritório é a cozinha, aquilo é de um encantamento que às vezes as pessoas precisam meio que dar uma segurada e pedem desculpa, aqui é maravilhoso, posso tirar foto? Eu posso tirar uma foto? É muito legal, nossa, eu ia gostar muito de trabalhar num ambiente desses, até pessoas que não estão indo para entrevista, que são visitantes, que vêm para reunião. Então, assim, eu acho que é um ambiente que faz muita diferença hoje para mim. E eu posso dizer com certeza que isso faz diferença para funcionários. É um lugar em que eles têm prazer de convidar pessoas para ir conhecer e normalmente eles levam para fazer um tour no escritório, mas o impacto que causa a primeira visão deles, que é a cozinha, aquele ambiente amplo, com a mesa posta com as frutas, que são frutas de verdade. Antes, na outra empresa, a gente tinha um frigobar com frutinhas cortadas. Então, assim, é um impacto muito grande. Com certeza, isso faz muita diferença. E se um dia eu pensar em sair do Airbnb, é algo que eu vou buscar ter de novo. Vai ser difícil, porque a minha comparação vai ser, a minha barra foi lá para cima e é um lugar que eu gostaria de ter e viver naquele ambiente novamente. Então, assim, é impactante, é muito engraçado. Às vezes eu gostaria de filmar a reação das pessoas. É um lugar que as pessoas gostam de convidar as pessoas para ir lá tomar um café. Vem aqui tomar um café e as pessoas ficam deslumbradas. Então, é algo que faz muita diferença hoje, para mim como funcionário, para o escritório do Airbnb, ter o prazer de receber as pessoas e ter um ambiente tão gostoso quanto a nossa cozinha hoje. Eu, como arquiteta, já estou orgulhosa do MM18 por ter desenvolvido. Já estou aqui emocionada, né? Está convidada para ir lá conhecer. Se eu estou inchada, imagina você. Ai, que delícia. É muito gratificante quando a gente ouve de dentro, né, um depoimento. Eu imagino que você já deve ter ouvido outras vezes, né? Sheila, Mila, conta para mim um pouco desse desenvolvimento das cozinhas corporativas, aí saindo um pouco do âmbito do Airbnb, indo mais da sua demanda profissional dentro do seu escritório. Eu vou querer ouvir do Lula e também seu depoimento, como isso se transformou, né? É claro que o Airbnb e outras empresas de inovação têm uma demanda que é muito mais fora do tipo de segmentação do que a gente vive hoje no Brasil.
né? Mas a gente também está vendo que, a gente estava conversando aqui antes de começar o talk, que até as empresas mais caretas, entre aspas, ou mais tradicionais, né, também querem ter um pouquinho disso dentro das empresas. Como que isso vem transformando ao longo do tempo? O que você tem visto e como isso tem transformado o dia a dia dos projetos que vocês têm executado ultimamente? A gente atende vários tipos de segmentos, então a gente fez muito entretenimento já, a gente fez já restaurante, casa noturna, fez um cinema que tinha uma cozinha dentro, a gente está fazendo agora embaixo do Municipal um bar que vai ter uma cozinha também, então assim, a gente já fez cozinha em vários tipos de lugares, lugar tombado. E aí a gente tem um pouco da experiência de trazer isso para o escritório de uma forma um pouco que não seja tradicional. Então, assim, o que tem acontecido é a gente trazer um pouco de cozinha industrial para dentro do escritório. Então, algum tipo de equipamento que antes não se via, a gente tem trazido. E aí a gente vê que até os escritórios mais tradicionais de tecnologia, por exemplo, agora a gente está fazendo um escritório para 200 programadores, tem, sei lá, 30 mulheres, o resto são homens, e eles querem fazer um salão dentro do escritório. Então, assim, a gente está... como introduzir isso num ambiente corporativo de forma que não seja assustador para os clientes ou para quem é mais tradicional frequentar. Claro. Então, a gente fica tentando um meio termo ali de adaptar esses usos e adequar às demandas que são muito diferentes. Porque você fazer uma casa noturna, você pode ir ao extremo da criatividade, ou você fazer um escritório que é muito mais conservador e linear. Então, a gente tem observado que até a parte mais tradicional de todas não se satisfaz mais em ter essas relações tão estanques e tão duras. Então, assim, a gente tem feito quase em todos os projetos de escritório, a gente coloca uma cozinha aberta e... Hoje, os empresários, os donos dos escritórios entendem que as pessoas querem isso. Então, eu acho que vai ser cada vez mais presente e é uma tendência que talvez acho que não tenha mais volta, não. É exatamente isso que eu queria abordar com vocês também, né, Lula? A gente tem uma demanda do mercado que é essa transformação da cozinha, né? Antigamente, o ambiente corporativo, se você pegasse as lajes comerciais, né, era a copinha, ela deve ter o quê? 2 por 1? É um lugar minúsculo, né, que vem na planta. E aí você tem uma laje enorme, né? E aí tem 3, 4 dessas daí espalhadas ali, né? E de repente você tem que transformar esse ambiente porque a demanda mudou, né? E como que vocês têm transformado esses projetos? Todos eles entenderam, os escritórios invariavelmente entenderam essa nova articulação, entenderam que tem essa importância. Como que vocês transformam essa área? Eu acho que são 2 movimentos aí que fazem a força. Primeiro, existe um movimento de empresas que têm um perfil Airbnb, Google, que são as que puxam o carro. Né? E a partir do momento que você trabalhou numa dessas, você não volta atrás. Às vezes nem só salário e tal, mas esses benefícios são muito legais. A vida depois disso fica chata. Já outros escritórios não seguem essa postura. É difícil. Mas tem um negócio que pesa, que é bolso. Não dá mais. Quanto custa 1 metro quadrado na Paulista para você ter uma copa e uma funcionário o dia inteiro só passando café para levar para a copa? O cara percebeu que é melhor você botar o café ali perto e o cara faça um Nespresso. Então, assim, isso pega no bolso. O modelo antigo não funciona mais. Uma sala para cada funcionário já não existe mais. E até esses espaços acabam sendo de convivência por conexões mais... o trabalho está deixando de ser vertical e está virando mais horizontal, então isso realmente não tem volta. Algumas empresas demoram mais para se adequar. Mas é importante ver que também a ousadia ali da cozinha não é uma questão só de estética, né? Talvez a ousadia esteja em falar, vamos fazer vou te receber ali na mesa, em vez de uma mesa formal. Talvez para um escritório de advocacia isso seja muito inovador, mas... já fizemos escritórios que têm uma cabeça diferente e isso funciona, afinal de contas...
Esconde. Mas é gozado, isso é outro ponto. Assim, a Copa, outro ponto que a gente tem é uma necessidade muito grande de sigilo. Então, cada vez menos o cliente entra na área de trabalho. Quando entra, às vezes você cria um percurso que ele consegue dar uma olhada, pô, legal, a galera está trabalhando. Mas o cara não pode mais entrar livremente ali, porque às vezes a empresa... É muito aberto, né? É muito aberto, o dado... Sim, claro. Hoje em dia um telefone, aqui você tirou uma foto. Eu lembro que a gente andou no escritório de engenharia do Google, isso nem o pessoal do Google vai. Então, assim, é difícil e você não pode liberar, mas por outro lado você quer receber as pessoas em casa. Claro. Afinal de contas você tem um escritório, então a cozinha, a Copa, acaba fazendo essa função. Ele é um lado informal que você recebe seus clientes. E você acha que o brasileiro entendeu essa mensagem? Ele já vem transformando os ambientes corporativos para essa área? Ou isso em comparação aos escritórios internacionais, né, de outros lugares? Então, você acha que é um processo? Assim, eu acho que é um processo. A gente tem o péssimo hábito de copiar. Né? O pessoal sai copiando e aí de repente alguém olha, tem uma máquina de, sei lá, corn dog. A gente nem sabe que é corn dog aqui porque comprou essa máquina. Então, assim, é importantíssimo ter esse pedido de tropicalizar. A gente come pipoca, o cara come outra coisa. Então, sim, está sendo adequado. Tem esses problemas, é isso. A gente fala muito alto, a gente, principalmente na Copa, então isso cria outras demandas, mas sim, eu vejo esse movimento. Confesso que a maior parte dos clientes do escritório já tem essa cabeça, eles procuram a gente por essa cabeça. Dificilmente vai entrar alguém lá e quer um escritório neoclássico de arquitetura, então... Thanks God, né? Mas aí é isso, no fim a gente acaba tendo essa postura junto com esses clientes, a gente acaba sendo meio que a ponta da lança, você erra muito, você aprende muito. Eu acho que uma coisa muito importante desses espaços, eu acho que é a flexibilidade, porque o metro quadrado é muito caro, então não dá mais para ter só uma Copa. A Copa acaba virando reunião, acaba virando área de espécie. Então, uma bancada que amanhã vira uma mesa de trabalho que vira um cooler, a gente está fazendo um bar que a gente não tinha onde colocar câmera fria, a gente está escondendo embaixo da mesa, e assim vão soluções funcionais. Então, isso eu acho que é outra peça essencial para essas... Copas, cozinhas e afins, elas vão ter que ser muito flexíveis, porque elas vão ter que atender uma demanda maior num espaço menor. Aí entra a tecnologia, inovação, criatividade, o que for. Legal. Sheila, voltando no Airbnb, a gente tem várias coisas interessantes para falar, né? Porque não só pelo espaço de vocês, mas também aquilo que é a filosofia da empresa, né? A Airbnb entrou como uma forma de você buscar uma casa fora do ambiente onde você mora, né? Na sua cidade, no seu país, onde quer que você vive. Você tinha antes a opção de ir para um hotel, ou buscar alguém que conhecesse uma casa, que alugasse para você, que visse as fotos, que não fosse uma pegadinha e babá. Hoje a gente tem isso num clique, né? E uma coisa viva, tal. Como que o Airbnb veio com isso e de que forma os ambientes que são, claro, assim, o perfil do público que busca esse imóvel, né, essa casa, busca porque tem uma cozinha, porque tem uma sala, porque tem uma interação. Vocês têm esses dados? Como que isso funciona? A gente já estava até conversando com o Cris. Isso, ele tava, a gente estava batendo um papo sobre isso. Eu não tenho números para te trazer aqui nesse momento, mas eu posso dizer que o Airbnb entrou para atender uma necessidade de pessoas que queriam ter uma experiência muito mais do que uma estadia. Enfim, tem a história toda do Airbnb, dos fundadores, enfim. A gente entende que o perfil das pessoas que buscam o Airbnb é um perfil diferente das pessoas que buscam o hotel e todos os serviços oferecidos. Quem está buscando um Airbnb, ele busca uma experiência. Ele busca um lugar, um local confortável, limpo, uma localização, dependendo do que você foi fazer, a sua intenção no lugar. E ele tem dentro desse público, alguns públicos diferentes também. Então, a gente pode ver que, de repente, uma faixa etária de até os 25 está mais buscando um lugar para ficar de uma maneira com custo menor, para ter uma experiência no local. Um público acima dos 35, por exemplo, está buscando um local para levar amigos e ter experiência cultural e de ambiente como um local, mas que também possa reunir essas pessoas dentro desse lugar que eles estão reservando. Então, por exemplo, eu quando vou viajar com amigos e família,
com certeza eu vou buscar um lugar que tenha uma cozinha, que seja funcional, que tenha utensílios para que eu possa ter a experiência de reunir as pessoas em volta da cozinha, cozinhando, né, e aproveitando aquele momento. E também uma maneira de você economizar, né? Então, assim, eu vou estar 5 dias no Rio de Janeiro, vou escolher 3 dias para sair, 2 dias eu vou cozinhar com as pessoas que eu gosto para ter aquela experiência. Então, eu entendo que os públicos são diferentes, né? Quem está indo pelo Airbnb quer poder aproveitar outras questões do local e buscam, se você gosta de cozinhar, que é algo que eu gosto, ter uma cozinha funcional para mim é essencial. Eu vou sempre buscar um local que tenha um lugar bacana para eu cozinhar. Então, assim, para a gente é muito importante. Mais que isso, né? Você busca uma coisa mais pessoal, né? Daquela cultural daquela região, exato, né? E menos impessoal, né? Do que seria um hotel ou alguma coisa. Quer dizer, é uma experiência realmente, exato, imersa dentro daquele local onde você tá indo ficar, né? Com certeza, até porque os locais onde as pessoas disponibilizam as casas no Airbnb nem sempre são polos hoteleiros, né? Então, você vai ficar em um local no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente ficou na Gávea ano passado, por um evento, a gente teve um escritório temporário no Rio de Janeiro para Rio 2016. Então, as pessoas que estavam ali na Gávea utilizaram a padaria da Gávea, foram no bar da Gávea. Então, assim, traz uma movimentação para o local, para o ambiente, né? Você, quando vai para um hotel, você vai ficar no Leblon, você vai ficar em Copacabana, e ali são experiências que todo mundo que vai quer ter, mas quando você fica num local que é mais isolado, você consegue viver como um local naquela situação, naquela região, e a gente acha que é super importante você viver como um local, ter essa experiência como um local. E na padaria que um local, uma pessoa que mora na Gávea, vai. Eu acho que todo mundo assimilou, né? Porque é um sucesso, né? Então, Lula, conta pra gente, assim, vocês devem fazer, né? Eu sei que já trabalharam em várias construtoras, né? Fazer alguns projetos para construtoras e tudo. Essa demanda também mudou? Os ambientes comuns dessas áreas, né? Eu vou querer que a Mila conte pra gente também. Mudou também. Os ambientes de cozinha, de interação, de compartilhamento, né? Antigamente a gente tinha um salão de festa, onde tinha um espaço e tudo. Agora a gente já tem uma cozinha gourmet, né? Os ambientes mudaram de alguma forma, né? Como que está essa demanda do mercado, o entendimento para vocês que são escritórios que recebem esse briefing, né, das construtoras para poder estar executando isso? Conta pra gente um pouquinho. Olha, bom, isso mudou bastante, acho que é até um reflexo, os apartamentos diminuem e o pessoal tem que fazer coisa. Então você cria áreas para que você consiga receber, de repente não cabe todo mundo. Isso não é uma coisa tão nova, você pegar prédio modernista, já tinham super áreas comuns, já tinha cozinha coletiva, Higienópolis está cheio, ninguém sabe, hoje em dia virou playground porque ninguém usava. Mas é muito legal, às vezes assim, eu quero ter um forno de pizza, mas eu tenho espaço no meu apartamento? Não tenho. Eu tenho demanda para fazer pizza toda semana? Não tenho. Mas se eu dividir com os 21 apartamentos, aí eu tenho demanda. Então, sim, eu acho que cada vez mais surge isso. E eu acho que outra coisa interessante, não só em construtoras, mas a gente vê isso em projetos assim, familiares. Essa brincadeira de situações mais inusitadas. Então, você tem a cozinha gourmet, mas você tem o fogo de chão. A gente faz um buraco de pedra para o cara poder montar ali o cavalete e assar um cordeiro. Você tem um lugar lá longe, no alto da montanha, que o cara consegue levar um fogareirozinho. A gente fez muito parklet, os primeiros parklets de São Paulo. A gente inaugurava todo o parklet fazendo churrasco. A gente inventava a churrasqueira, fazia ali e rolava. Porque é legal. Por que você só vai cozinhar na cozinha ou na churrasqueira gourmet? Pô, você poder levar... O brasileiro, a gente tem um certo preconceito com isso. Mas pô, não é porque você está fazendo um churrasco que você vai fazer bagunça. Você vai na Suíça, todo parque tem churrasqueira lá, tem fogo, o pessoal usa mesmo. Então eu vejo isso, é um hábito tão legal, por que vai ficar restrito a um cantinho ali da casa? Sabe, levar isso para fora. Então, poxa, existem super soluções de cozinhas portáteis, cozinhas móveis, cozinhas que numa maleta, sabe? Eu acho que isso unido com
custo, tempo e tal, é um reflexo, né? É super bacana. Quando eu viajo, assim, normalmente, uma parte da viagem eu pego o Airbnb e a gente procura um apartamento com uma cozinha bacana, uma vista legal. Quando eu desenho cozinha, a gente sempre pensa no cara cozinhando. Então, sei lá, churrasqueira. Churrasqueira, dificilmente a gente desenha ela para a parede, porque, pô, o coitado do churrasqueiro fica de costas para todo mundo. Tá todo mundo ali feliz da vida e o cara ali... Não, pô, o churrasqueiro tá olhando todo mundo. Se for um forno de pizza, e assim vai. Então é isso, eu acho que deixou de ser uma função e virou um lazer. E o pessoal está buscando esse lazer. Criança, né? Cozinha. A gente foi visitar uma escola para fazer um projeto. Não, os caras tinham uma mini cozinha. Os moleques cozinhavam melhor que muito amigo meu. É bacana isso. E né, a brincadeira da comidinha virou de verdade. Né? Isso é muito legal. Você conhece um país pela cozinha, né? Com certeza. Mila, conta pra gente dos seus projetos aí, o que você tem desenvolvido. Você falou dos projetos de boate, de coisas, mas se aprofundando naquilo que a gente vê voltados para esse ambiente de construção, a demanda, o entendimento do mercado e o que a gente está entendendo do que vem daqui para frente, vamos dizer assim. Então, eu acho que na parte da residência, eu acho que vai acontecer um pouco o que aconteceu no escritório, que é ter uma cozinha que não tem a cara de cozinha. Então, assim, aquele estereótipo que a gente tinha de ser um lugar de azulejo, com uma coifinha, eu acho que a gente vai perder essa noção do espaço com essa forma e passar a se voltar para os usos. Então, por exemplo, uma incorporadora chamou a gente para fazer um apartamento de 25 metros quadrados que não tinha uma cozinha. Então, a gente criou alguns pontos pela casa onde era possível executar as funções de uma cozinha. Então, na sala tinha um rack que você abria uma portinha e aquilo tinha um cooktop embutido e uma pia do lado. Ou, na varanda, um móvel de varanda que também servia como cozinha e tinha uma lavadora de roupas. Então, é uma cozinha oculta, não é mais essa forma que a gente entendia ou que a gente tem de memória Sim. de ser uma cozinha. Então, acho que a cozinha ela vai poder estar em qualquer lugar da casa daqui a um tempo. Quando a gente conseguir ter pontos flexíveis em todos os lugares, a gente vai poder exercer o ato de cozinhar em qualquer lugar. Então, acho que nos apartamentos e na residência, por ter uma demanda por espaços menores, porque o metro quadrado é cada vez mais caro, você não precisa ter uma cozinha e uma sala e uma varanda. Você pode ter um espaço único que ele tem multifunção, assim como no escritório. Sim. Então, acho que isso é uma tendência cada vez mais real. Já é uma demanda. Já é uma demanda. Já está vindo, quer dizer, eu imagino que os escritórios ou as empresas que procurem vocês para desenvolver já têm, né, como referência os cases que vocês já fizeram, né, projetos que já têm um significado, né, e por isso tem um entendimento. Mas hoje também é uma coisa recorrente, né? Por exemplo, tem um apartamento que a gente fez que ele tem uma bancada que ela é revestida de cobre, que ela é a bancada da sala como se fosse um escritório. E aí você abre e tem a cozinha toda embutida lá dentro e a geladeira e o fogão ficam dentro de um armário. Então, você entra lá, você nem vê a cozinha. Agora, se você for lá, um jantar vai estar montado como uma cozinha. Então, você não precisa ter uma casa enorme para ter vários ambientes. Você tem um espaço pequenininho que ele vira várias... aquela coisa de mesa de jantar, sala disso, sala daquilo, vira tudo uma coisa só, né? Depende do que você vai fazer. Se você vai fazer uma reunião de trabalho na sua casa, aquilo é um escritório. Se você vai fazer um jantar, aquilo é uma cozinha. Uhum. Então, eu acho que a cozinha ela vai se encaixar cada vez mais nos espaços que não são exatamente uma cozinha. Ela é meio que um coringa, assim. Sheila, para a gente finalizar, eu queria que você contasse um pouco das experiências do pessoal. O pessoal trabalha lá? Ou só fica lá sentado nos lounges, no computador ali, um manda o WhatsApp pro olho? Como que é? Eu fiquei preocupado com isso que o Lula falou. A cultura do brasileiro voltada para esses ambientes de tamanha descontração, né? Isso era algo que eu queria ter um momento para falar. A gente tem muitos momentos em que a gente senta para tomar um café, mas a gente tem uma equipe no Brasil que ela é muito enxuta. Então, assim, isso é muito
na gente já, a gente não precisa falar sobre isso, mas você, quando você for visitar o escritório, você vai entender que as pessoas, quando elas estão ali na mesa delas ou em reunião, elas são extremamente focadas. Então, a gente trabalha muito focado e a gente produz bastante, né? Então, porque a gente está ali muito focado, que a gente precisa desse momento, vou levantar e vou tomar um café. Então, assim, por que a gente pode ter esse tempo? E a gente tem vários momentos para a gente poder levantar e tomar um café e bater um papo, porque nós somos uma equipe enxuta. E eu posso falar por todos os escritórios do Airbnb também, não só os pequenos, os grandes também. A gente, quando está ali, a gente está muito focado. Então, assim, são pessoas que entregam muito, que têm uma demanda. Eu, por exemplo, cubro dentro do Airbnb 3 áreas que são distintas, porque a gente tem uma equipe menor, eu acabo cobrindo esses leques, que é facilities, que é food, porque a gente tem um programa chamado Food Program, então eu cuido de toda a comida que a gente tem no escritório, eu cuido de uma demanda também de RH, então assim, todo mundo tem uma função que é bem inchada lá, então a gente trabalha super concentrado, e porque a gente está ali super concentrado, a gente tira momentos para ir lá e tomar um café. Então, assim, não é só brincadeira, não. A gente tem os momentos de descontração, mas normalmente a gente está ali super concentrado no que a gente está fazendo. As entregas são grandes. Você acha que isso veio de uma tendência mundial, na verdade? Que as pessoas estão cada vez mais trabalhando praticamente 24 horas por dia, porque estão sempre no telefone, né? A gente está com um celular que, na verdade, é uma máquina que faz tudo a qualquer momento e a gente não larga dela, né? Então a gente está sempre online 24 horas. Você acha que essa forma da gente viver também propiciou para que esses ambientes fossem pensados com um pouco mais de descontração, para que as pessoas pudessem, de repente, por algum minuto, dar uma relaxada e continuar? Eu acho que isso está muito ligado mesmo. Apesar da gente ter uma cultura no Airbnb que a gente preza muito pelo equilíbrio de trabalho e vida social e bem-estar, mas eu acho que isso veio muito para trazer, vamos trabalhar super concentrados, a gente tem uma super entrega, o Airbnb é uma empresa que está super em evidência no Brasil e no mundo, mas assim, o Airbnb também vai fazer você trabalhar bastante, mas vai te oferecer e proporcionar esses momentos de descontração e para que você se sinta bem no ambiente de trabalho, não que você trabalhe para você ficar lá 24 horas por dia, mas a gente percebeu, porque a gente tem um ambiente mais legal hoje, as pessoas tendem a ficar mais tempo no escritório. Até no final do dia tomando lanche antes de ir embora. Mas eu acho que propicia, eu acho que essa questão de a gente está trabalhando de 24 horas, a nossa cabeça não para, a empresa pensa também nos momentos que você para descansar e pensar em alguma outra coisa, em buscar soluções e ser criativo. Eu acho que a empresa te induz nesses momentos de você parar, você buscar soluções e ser mais criativo. Eu acho que é uma tendência, assim. Lula, você que foi ver as experiências do Google fora, né? E imagino que teve para estudar esse projeto do campus, também tenha feito outras referências. Você também percebeu que é uma demanda mundial, que as pessoas vivem em um mundo mais estressado, que esse ambiente de descompressão e de cozinha e de interação foi uma forma de trazer com que as pessoas, de fazer com que esses funcionários, essas pessoas do meio corporativo não tivessem vontade de contar no relógio a hora de ir embora? Então, sim, não. Porque primeiro que lá fora os caras param de trabalhar no horário, voltam para casa, vai falar para um sueco que o cara vai ficar até as 8 no escritório, o cara não sabe o que é isso, né? Então, nesse ponto, eu acho que a necessidade lá foi muito mais de contato. Do cara que trabalha, hoje em dia computador, você manda e-mail, às vezes você está conversando com o cara do teu lado e não sabe. Então eu acho que surgiu como um ponto de contato mesmo, para todo mundo saber o que a empresa está fazendo, principalmente uma empresa gigante, às vezes você precisa de um fornecedor, o cara está do teu lado. Né? Então foi isso. E aqui no Brasil, que realmente a gente trabalha que nem não sai, né? Arquiteto a gente vira à noite, direto. Então uniu isso também, porque o cara fez a coisa, opa, se o cara vai ali comprar o café na esquina, o café está aqui dentro, sai mais barato. Não é o ideal, é um pensamento meio maquiavélico esse. É muito mais legal pensar que é só o lazer. Mas sim, uma hora você precisa de uma descontração. Então eu acho que é um movimento mundial e principalmente aqui,
que a gente estava acostumado a receber o café e olhe lá, as pessoas ficam muito impressionadas, ficam muito felizes. Eu lembro que a gente marcava reunião no Google, a gente chegava antes, porque toda vez que a gente chegava lá, a gente ia na Copa. E era mó legal. Às vezes você começa, então a reunião... Pô, a gente entra na reunião, era aquele call ali com um nego do mundo inteiro, aqueles 10 minutos antes que a gente chegava antes para tomar um café e tal, eles já passavam o brief e a gente já se preparava e entrava mais assertivo na reunião. Então, sim, eu acho que é uma necessidade de espaço, mas um ponto importantíssimo é essa troca de informação, é botar o cara que não encontrava o outro, de repente tomando um café e trocando ideia. E aí acabam... E é gozado, porque, por exemplo, você pega a MicroKit, é uma brincadeira, mas eles falam, eu não lembro qual que é o número, acho que é uns 6 quilos, eles falam que o cara, quem entra no Google nos primeiros meses engorda. Pô, o que o Google também tem? Academia. Você engorda, você já emagrece. A coisa, daqui a pouco tem cama lá dentro, né? Então, sim, o mundo está mudando e o modelo acho que ainda não está definido. A gente está definindo esse modelo. Legal. Mila, para a gente finalizar, vamos seguir na linha do que o Lula estava falando. Você acha que a gente está definindo esse modelo? Você acha que realmente a gente vem de um ambiente onde a gente estava completamente meio que fechado, cada um dentro da sua célula, onde cada um tinha a sua sala e cada um trabalhava lá e aí ia na Copa, tomava um café, voltava. E agora está tudo muito aberto, onde você tem um espaço de interação, de descompressão e tudo. E agora vai ter que ter um meio termo? Ou você acha que cada vez vai ser mais aberto? O que você acha que é o entendimento do escritório dentro dessas áreas, numa visão do brasileiro, né? Da forma com que a gente tem de trabalhar e de vivenciar esses espaços? Eu acho que já teve um pouco de retrocesso, assim, né? Porque, sei lá, anos 90, 2000, teve essa coisa do open space. Então, era assim, todo mundo aberto, uma gritaria, e todo mundo começou a aprender a trabalhar junto, falar mais baixo. E agora a gente passou a fazer os phone booths, que são essas casinhas com acústica para você, ao menos, poder falar no telefone sozinho e uma coisa confidencial. Claro. Então, eu acho que essas pequenas adaptações vão acontecer, porque os usos vão mudando também. Eu acho que a gente vai passar a ter uma coisa de realidade virtual muito forte, assim, de você poder entrar numa sala e realmente estar com pessoas de outros lugares do mundo. E talvez também é uma volta para casa de quem não precisar estar naquele espaço, realmente que não esteja, porque atrapalha. Sim. Então, e cada vez repetir mais as funções vitais que a gente tem em casa. Então, essa história toda de você ter comida lá, por que é? Se você trabalhar um dia da sua vida na tua casa, já viu quantas vezes você abre a geladeira? Uhum. Você vai lá, olha a geladeira, pensa e volta. Então, assim, é um hábito que ajuda a pensar. Então, a gente, fazendo escritório, a gente tenta entender o que vai fazer a pessoa trabalhar melhor. Então, a gente vai trazendo esses experimentos para o ambiente de trabalho. Então, eu acho que vai acontecer um meio do caminho ali, ter espaços abertos, mas também ter alguns fechados. E aí os usos vão mudar também, né? Claro. Porque tem novas realidades acontecendo, então... talvez isso que eu vi no Airbnb, que foi tão essa parte tecnológica, porque ao mesmo tempo que é um escritório super feito em casa, com materiais que não são sintéticos e tem essa coisa da volta para as origens, ele é muito tecnológico. Então, cada sala tem um equipamento de conference call super avançado e tem telão e tem... Então, essa conexão entre os escritórios do mundo, acho que vão ser mais fortes. Parece que é uma coisa meio assim, feita mais ou menos, só que não, né? Só que tem um TI mundial lá que cuida de tudo. Tem um God lá que está lá olhando. Tudo. Tem essa conexão que cada vez vai ser mais forte. A parte da tecnologia, acho que vai avançar cada vez mais. E vai ter a volta para os hábitos mais ancestrais. Então, que a gente tinha aquela experiência de trabalhar em casa, né? As pessoas estão cada vez mais trabalhando em casa e, de repente, o escritório também virou um pouquinho disso, né? Então, vai ter esse meio termo, né? Acho que... porque aí você não quer voltar para sua casa. Você está num lugar que parece a sua casa. Então, é muito mais gostoso do que você não poder se sentar à vontade. Então, eu acho que esses usos vão mudar muito ainda. Eu acho que a gente está no começo de agora essa onda das startups, né? Assim, de como funciona uma startup, fica todo mundo perguntando como que é esse mundo e qual é a diferença e quais são as conexões. Então, na verdade, é o que o Lula falou, uma possibilidade das pessoas se encontrarem e trocarem informação e estarem conectadas, e com a tecnologia também.
Exatamente. O coworking nada mais é do que isso, né? De você conectar pessoas e informações, né? Essa é a função. Não é alugar uma estação de trabalho, né? O que a gente vê na arquitetura cada vez mais presente, que não adianta você só projetar o espaço e não ativar o espaço. Sim. Então, a parte de conteúdo humana é cada vez mais ligada à parte física. Então, essa experiência, eu acho que vai ser muito mais... vai evoluir muito rápido. Muito legal. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Essa foi mais uma edição da Kitchen Experience, uma parceria da Kitchen Lab com a revista Giz. Agradecendo a Sheila, do Airbnb, o Lula e a Mila, que fizeram parte desse talk. Obrigada. Obrigada.